Sim. Não queres pensar já numa solução para isso? Oi? Agora tem. Depois que ele saiu, já foi 3 vezes. É, depois. Próximos Distantes nasceu, eu considero assim, numa auto-homenagem nesses 20 anos que a Dodivanas tá junto. Não, para começar, o nome é perfeito, né? O título sintetiza bem o que é a realidade da banda hoje, dos integrantes da banda. Os amigos também distantes, né? Fisicamente, como o Felipe em Cruz Alto, o Martins lá em Porto Alegre. Então isso gera às vezes uma confusão de Martins, enfim, tava dentro. O importante é chamar e estar junto. Cada um num canto do estado. Esse álbum é uma homenagem, na verdade, à nossa amizade. Hoje a correria do dia a dia, que todo mundo sabe o que é, com o filho, com tudo que é conta para pagar e... De pessoas que mesmo estando distantes, elas se sentem próximas de alguma forma, né? Mas nem por isso deixando de produzir, deixando de se comunicar. E ao mesmo tempo a gente conseguir energia e se organizar de uma maneira para que isso acontecesse. Eu conheço o Rodrigo Osório desde a primeira série do primeiro grau, ou seja, em 81. Depois me encontrei com o Di Martin em 83, quando eu mudei de colégio. Eu mesmo tocava bateria. Ah não, eu vou deixar de tocar bateria para tocar um instrumento que é o baixo, que é o que está sobrando, por quê? Porque eu sei tocar, porque é bom? Não, por causa que a gente quer ficar com os amigos junto. A gente incorpora novamente o Cuca Moreira dentro da banda, né, que era já uma forma da banda 5, né, um número até cabalístico. Né? E aí eu fui convidado a voltar para a banda nesse projeto justamente por causa disso, eu imagino, né? Já tem uma outra dinâmica dentro do processo. Incorpora-se outras composições, entra uma outra viola, né? Eu acho que, na verdade, não tem conceito. O título desse disco é o título de uma música, que fala bem disso, né? Das relações de amizade. Trata do quê? Da amizade, desse tempo que a gente está vivendo, interconectado, mas ao mesmo tempo distante das pessoas virtualmente, né? Mas não na proximidade física, da saudade que a gente tem dos amigos. Que não tem lugar, que não tem tempo. Da necessidade de seguir ainda de alguma maneira acreditando no sonho. É muito legal. Vamos dar uma passada nela, Alan. O que o tempo não apaga e a longura revigora, a companhia de um amigo, um cúmplice das horas, pela cidade alucinante, para raios paralelos, para tudo que é incerto, passageiros e passantes, quem está longe está perto, aleatórios e constantes. O que nos une é mistério, é achado o destino, a viagem de um menino. Ninguém fica pra trás, com histórias pra contar, de derrotas e vitórias, cada passo é importante. Acho que é por aí. Dá pra iniciar. Um pouquinho mais de retorno pra minha voz, por favor.
Só uma banda que tem muita sintonia de muito tempo, de amigos que se gostam, que consegue fazer. E em 6 ensaios, taca a ficha e consegue arranjar as músicas. Eu não sei de quem foi a ideia, quem deve ter sido o Martins, que é sempre o nosso empilhador mor, né? É um álbum comemorativo aos 20 anos de banda. A banda surgiu em 95, então esse projeto surgiu em 2015. Nós estamos entrando em 2017, ele vai sair agora, então ele já está saindo com 22 anos. E a própria banda abandona a tese regional gauchesca universal para dar espaço ao folk, ao rock, às canções. Predomina no álbum músicas mais antigas, que nunca tinham sido lançadas. Mas é que tinha uma série de outras composições e de outros estilos que a banda sempre trabalhou, que não tinham espaço por conta do funk bagual, do rock gaudério, enfim, né? Tinha Duas Estrelas, que já estava composta, pronto, que foi feita quase igual. Muitas outras apenas letra, música, voz e violão no estúdio para fazer o registro, foram arranjadas depois. A maioria das canções já estavam prontas anteriormente em termos de composição, não em termos de arranjo tinham poucas. Então tem músicas que foram compostas há bastante tempo. Composições, a maioria do Di Marti e do Felipe. On the Road, que também, né, já tinha sido composta, né, e arranjada até pelo Felipe. Mesmo ponto? Mesmo ponto. É mais um alvorecer no silêncio do som do mundo, que também é qualquer lugar. Carro xisma pelas estradas do Pampa, dentro de si carrega a sede de andar. Nossos amigos estão no banco de trás, ou será que na frente? Acho que tanto faz. Maria e João trocam juras de amor, bilhões de beijos, sonhos e desejos. Calça jeans com cheiro de primavera, bombacha larga voa longe da tapera. Que tal parar pra tomar um café? Algumas composições de outros compositores, né? E algumas bem recentemente, especificamente para o Próximos Distantes, para esse álbum novo. E uma parceria minha com o Di Marti. Teve várias músicas que até, por causa da vida, que já tinha sido gravado, mas era uma música que a gente escolheu para regravar. Eu acho que a ideia é fazer do jeito que a gente quer hoje. Importante ressaltar que esse disco tem o financiamento do Procultura, que é um edital de financiamento artístico, a produção artística aqui de Pelotas, né, da cidade de Pelotas, que foi fundamental para a gente conseguir produzir, gravar esse disco, né. Então são 13 músicas dentro desse conceito Próximos Distantes. Então ela dá uma passeada assim, desde o lançamento do Nós Outros até esse momento atual. E se considerar 2017 agora são 9 anos.
Ei. E aí? Buenas. Ó, que isso, tia? Eu achei que tinha fantasma mesmo. E aí que tá? Cadê que tá? Já vou gravar, acho que vai dar tempo de hoje. Tá bom. Não? Tá só Qual foi a primeira vez que tu pegou no instrumento? Isso aí é uma pergunta muito capciosa, né? Sessão de psicologia? Psiquiatra? Instrumento a primeira vez, cara. Quando a gente é criança, a gente tem brinquedos, né? Traumatizado eu não fiquei, mas eu não consigo me lembrar. Eu brincava com um cachorro. Tinha um pianinho, coisa assim. Eu fui tentando tocar cai balão. Uns cachorros que tinham sanfonados antigamente, faziam uns barulhos. Comecei primeiro a batucar em panela, para azucrinar minha mãe, etc. Aí eu pegava e fazia uma bateria de panela em cima do sofá, e aí os pratos eram as tampas de panela. E ficava fazendo um ruído com aquele cachorro, achando que era uma gaita. E Botava os vinis do meu pai pra tocar, quase sempre discos de festivais, tertúlias, coxilhas, califórnias. Lá em casa sempre teve à disposição um monte de instrumentos. Por conta da minha família, meu avô tocava violão, bandolim, cavaquinho, então tinha cubana, tinha pandeiro, meia-lua, tamborim. Eu sei que eu aprendi a tocar na Beatriz Rosselli. Ganhei um violãozinho, acho que tinha uns 11 anos. Acho que entre os anos 1970 e 1980, violão tonante que eu ganhei de presente de aniversário. Primeira experiência com cordas. Em casa, até porque a gente nem tinha instrumento nenhum, as primeiras incursões musicais foram lá mesmo, na casa do Dimarte. Eu lembro que eu, o Rodrigo Osório e o Rodrigo Dimarte, a gente estudava junto, era 1987. Na casa do Rodrigo Dimarte tinha muitos instrumentos. Roubando os instrumentos do Joca Martins, Negrinho Martins também, quando eles saíam, então dar uma volta a gente pegava, né? Eles tinham um grupo chamado Ontonte, de música regional. As tarol, as caixas de bateria, os violões. Bumbo legueiro, enfim, todos os instrumentos regionais, assim. E a gente ficava louco lá, né? Imaginam, crianças de 12, 13 anos lá e um monte de instrumento para tocar. E eu me lembro que numa tarde a gente decidiu que ia ter uma banda. E o Rodrigo Osório pegou o violão, então, e simulou um baixo, né? O Martins pegou as baquetas e tocava no tarol, assim, pá, 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 pá. Imagina um bumbo legueiro e uma caixa fazendo tum-pá, 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 tum. Aí a gente pegava, desafinava o violão lá e foi pra tentar fazer um tom mais grave, tum, 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 tum. E acho que nem tinha guitarra na época, né? E eu peguei o microfone, eles também tinham um som e gravava as músicas, né? Então a gente fez naquele dia 4, 5 músicas punk, do jeito que a gente achou que podia fazer. Tentei estudar teclado, tentei estudar violão, nada funcionou. Na verdade, a bateria é a minha forma de expressão musical. Na verdade, eu não peguei no instrumento naquele dia, né? Porque eu era o cantor e o letrista. Parece que eu tenho o ritmo tocando dentro da minha cabeça o tempo todo, né? E aí saiu umas atrocidades lá. Fazia aquele furdunço. E aí depois, né, que a bateria mesmo, quando comecei a estudar a bateria aos 13 anos, aí que eu tive a minha primeira bateria, uma Taiko, que era um toco. Mas saía som, um pouco de som saía. É isso aí. Ó, isso. Subhumanos foi a primeira banda. Essa mesma galera que se juntava
lá no Dimarte, que era ele, que era o Cuca, tava junto também. Essa história remonta a 30 anos ou mais agora, né? Mas aí a gente resolveu levar o troço mais a sério e entramos para uma aula de música, né? Escola de Ensino Musical Milton Nascimento. E aí eu fui aprender a tocar guitarra. O Rodrigo Osório baixo e o Dimarte bateria. E aí, mas claro, como o Dimarte era bem melhor baterista do que eu, pra ficar com os guris, ficar o ajuntamento, puxa, vamos ter que pegar outro instrumento. O que tá sobrando? O que tá sobrando? Baixo. Ah, vamos tocar baixo. Continuou com a banda que se chamava Subhumanos. Aí fizemos músicas um pouquinho melhores do que aquelas. E aí já com guitarra, não tinha distorção na guitarra, porque eu nem sabia como é que se tirava uma distorção de uma guitarra. Então eu tinha um amplificador lá que estava com o cone rasgado e a distorção saía naturalmente. A gente saiu em vários lugares, saiu na casa do Cuca, e saímos lá na casa do Osório, que tinha lá um sobradinho, também ensaiava lá num quartinho dos fundos do apartamento dos Coroas. Olha, acho que sempre quando junta 2 ou 3 já tem uma perspectiva de fazer uma apresentação, né? Apesar da gente não ter feito show algum, era só ensaio em casa, e a gente era pequeno ainda, né? 13 anos, 14 anos no máximo. Era a nossa primeira banda, a gente levava a sério. A gente gravava fitas em casa com um gravador, mostrava para os amigos e tal. A função mesmo já era dali. Claro, tentar uma identidade, descobrir fazer alguma coisa junto. Sempre a brincadeira foi compor, principalmente, né? Até porque a gente não sabia tocar as músicas dos outros. A gente queria fazer música, mesmo que a gente não soubesse ainda os elementos de uma música ou as mínimas noções musicais, né? Conseguir começar e acabar uma música, né? Então eu não sei o que era mais importante, se era compor ou não conseguir tocar as músicas dos outros, que dava para nós esse caráter autoral, né? A gente tentava fazer um repertório também, mais ou menos assim. A gente tocava Surfista Calhorda, eu acho, dos Replicantes, que era bem fácil. Punk, que é o que a gente escutava na época, Cólera, Ratos de Porão, Dead Kennedys, Ramones. Essa banda foi evoluindo, né? Ela virou uma banda skate punk, né? Mas também não tocamos em lugar algum. Especificamente com o rock, a primeira banda foi a Terceira Via, uma banda que tinha um trabalho autoral. Parceria do segundo grau do colégio, banda Parafernália, Augusto, Alex, Bonitão. Um trabalho que eu tenho bastante carinho até hoje. Foi a primeira experiência assim, com o rock e com aquilo que a gente... as fontes que a gente bebia naquela época, né? No início dos anos 90. Tinha vários nomes, Badalhoca era um deles também, mas o que fixou mais foi a Parafernália. Algumas músicas chegaram a tocar em rádios da região de Cruz Alta, que é onde a banda surgiu. 14 anos, por aí. Primeira série do segundo grau. Tive outros grupos também mais regionalizados, participavam de alguns festivais regionais. A influência era o rockzinho nacional, as Legião, Camisa de Vênus, Ira, né, já tinha. Acho que o primeiro grupo mesmo batizado assim se chamou Tempo Novo. Participei de inúmeros projetos, né? A gente fazia um som bem descompromissado, era quando eu tinha a Tonante, essa primeira banda. Aí eu começo a tocar numa banda de MPB chamada Giz de Cera. Então tu imagina, sair de uma banda de punk pra uma banda de MPB. Um dia Ratos de Porão, no outro dia Cor do Som, né? Depois, mais tarde, veio a Terceira Via. Então aí o pessoal adorou quando eu fui. Muito legal. Mas assim, dá pra não fazer rolo em toda final de cada parte? Imagina, né? Subo nesse palco, nessa minha alma cheira palco. Ih, tiveram várias bandas, né? A primeira banda mais profissional um pouquinho foi quando o Rodrigo Osório me convidou para tocar. Depois de fazer com banda punk com os guris, tocamos com um monte de gente, né? Mas eu tocava bateria, tinha bateria. Era eu, ele, o Gil na guitarra, tinha no começo, e o baixo que eu não tô lembrando agora. O Alex Shaw, que aí foi a banda... Mas aí era com o Alex, né?
Essa foi quando começou o profissionalismo na banda. Depois fui tocar rockabilly com a Rockanádia, fui tocar música instrumental, jazz com o Fernando Biso Silva e o Daniel Zanotelli. Muito cover também nos bares de Pelotas e região. Depois disso, aí veio a Doidivanas, não com esse nome, né? Aí mais a formação já começando. Mais tarde, então, nós fizemos a banda Mistrup. Mistrup. Na qual eu participei, acho que uns 6 a 8 meses. Que durou uns 2 anos, 2, 3 anos. Que foi a gênese, praticamente, da Doidivanas, aqui de Pelotas. E surgiu justamente num interregno, que eu não estava tocando com ninguém. Tinha tocado vários projetos e o Osório me liga lá pra casa. Martins, vamos fazer uma banda pesada. Que aí já era uma banda assim, que nós tocávamos em lugares e tal, era uma banda meio funk metal, a gente tocava Chili Peppers, Faith No More, Living Colour, Led Zeppelin. Juntamos o Cuca, o Conceição, e aí testamos vários vocalistas até chegar o Felipe. Fight like a brave, fight like a brave. Don't be afraid. No one to tell you, do not to be afraid. Fight like a brave. Don't be afraid. No one can tell you, do not to be afraid. Era bem caótico, música experimentalista, e ali foi um bom laboratório, né? Uma banda cover, né? Mas a gente tinha algumas músicas próprias que eram umas atrocidades que eu tenho até vergonha de reproduzir as letras. E as primeiras que a gente nem me lembra, tem que perguntar pros guri. Vai ter que ver a entrevista dos outros aí. Cronologia, isso aí é tudo horrível comigo. Pergunta pros outros. Era assim. E as mulheres de vinho, como as janelas dos engenhos, diz para lembrar sempre de uma flor que eu fiz. E uma beleza no poder genuíno. A ideia de se montar uma banda para tocar cover, inicialmente, surgiu após um retorno de viagem do Rodrigo de Marte. Ele tinha ido passar uma temporada na Europa, foi visitar o irmão dele, o Negrinho Martins, em Portugal. E o Rodrigo voltou naquela virada de ano, 1995. Voltou com ideias renovadas. E vi muitos músicos tocando na noite, músicos brasileiros tocando na noite. Para tocar também as nossas referências, né? E eu percebi que para a banda crescer, de alguma maneira, a gente tinha que tocar na noite, como eu já tinha feito anteriormente com outras bandas cover, né? Só que só que as outras bandas não tinham nenhuma intenção de composição, como a Mistrup e a Doidivanas tinham. Então a primeira formação... Todos os integrantes da Mistrup estavam na Doidivanas, né? O Cuca já estava com a gente, né? Começou também. Conceição, Osório, de Marte. Mesmo de hoje, né? Mas o Biso já era todo mundo, né? Eu acho. O Biso vinha com toda aquela virtuose de teclado, piano, gaitinha de boca. Quando o Felipe entra na banda, né? Que ela vira Doidivanas, eu continuo ainda por um tempo. Se formou a Doidivanas, na verdade, principalmente para aumentar bastante a porcentagem de covers, né? Para que o barzinho nos absorvesse mais, assim, que a gente pudesse tocar mais em barzinhos. E começa então a também ter um pouco mais de grana para poder investir na gravação de demos, compor trabalhos, mandar material para o festival. Até fazia isso para quê? Para juntar uns pila, comprar uns instrumentos melhor, né? Pô, a gente chegava a alugar a peça para ensaiar, tinha que pagar um aluguel por mês e tal. Então, é isso aí. E nesse repertório de cover a gente dava um passeio, assim, na MPB, em vários autores gaúchos também, no rock. Com certeza, sempre tem que ter o cover, né? Porque tu chegar num bar assim, tocando só balada bovina e tal, espanta a galera, né? Primeiro show na galeria às 11 da manhã. Viver é não viver a realidade.
na Fena Doce, me lembro, foi um baita show. O pessoal curtia bastante. Então, circulou em vários bares assim de Pelotas e região. O nome do Oidivanas começou a ficar conhecido. E foi um nome que foi escolhido na casa da minha avó. O Rodrigo estava visitando Cruz Alta, de Marte. Ele citou, minha avó falava muito o termo do Oidivanas. É um nome que soa bem e tal. Do Oidivanas é algo mais excêntrico, estouvado, folgazão, doidelo. A gente foi pro dicionário ali, acho que soa legal. Na medida que a gente ia fazendo as apresentações mais mescladas no cover. Também algumas poucas músicas autorais ainda incipientes, assim. Fomos sentindo a necessidade de compor também, né? Então, antes da banda gravar um disco e ter realmente um repertório mais consistente, eu saí da banda. Mas continuei próximo, assim, eu fiz os encartes de todos os discos e sempre tive essa proximidade de amizade e criativa, digamos, de alguma forma, né? O Fernando Biso Silva, tecladista, quando a Oidivanas começa a enveredar mais para a questão do regionalismo com o rock and roll, ele acaba saindo do grupo, até porque ele começa a estudar medicina. E aí depois eles começaram realmente a ingressar nessa mistura regional com rock, de uma forma mais pesada, assim, e que deu origem ao Liberpampa. Falido de sorte, bailei por querer viver, por querer viver, por querer viver, por querer viver. Tá? Cachaça, fui muitas pedras no chão, tava estilhaço vidraça, foi sirene gritando, tava com sangue na mão, fui porrete lá beijando, tava polícia prisão. Bom, isso é uma pergunta, acho, pro Di Marte. Essa ideia da junção do rock com o regional foi uma sacada dele. Eu começo um trabalho de pesquisa sobre movimentos culturais, e especificamente o movimento do Mangue Beat em Recife. Eu pensei cá com a minha ótica que ao estudar como tinha funcionado a Cavacena, a eclosão da Cavacena, de alguma forma isso poderia ser utilizado para nós, aqui no Rio Grande do Sul. Então naquela época estava saindo o Skank, estava saindo o Chico Sainz, Nação Zumbi com o Dava Mal Caos, estava saindo o disco do Raimundos, né, o primeiro também. Então, que ali tinha o forrocore, né? Então, tu tinha várias coisas que estavam já fazendo um caldeirão e eliminando toda e qualquer barreira entre o rock and roll e a música popular brasileira. O interessante era isso, ao mesmo tempo que o Martins tinha esse conhecimento muito forte, né, da música gauchesca, dos ritmos, de saber tocar, claro, ele sempre foi muito eclético, ouviu de tudo também. O Felipe também tinha isso muito forte, né, de tocar em festival. Brotei do ventre da pampa, que é pátria na minha terra. Sou resumo de uma guerra que ainda tem importância, mas diante de tal circunstância, segui os clarins farroupilhas e devorando coxilhas, me transformei em distância.
As músicas elas iam surgindo ao natural depois que a Doidivanas definiu um certo formato de compor, de arranjar suas músicas, de trazer uma mensagem dentro dessa esfera. Mas nós não, nós já era muito mais burro e ouvia umas músicas horrorosas, uns punk rock, só umas porcaria. Então a gente pegava essa parte mais crua, mais rude e juntava com uma batida, né, regional, e cada um com a sua identidade, um pouco mais regional junto com outros menos, eu Conceição menos e o Martins e o Felipe mais, tinha aquela mescla e claro, a gente foi aos poucos criando, né? Tentando fazer essa fusão entre o regional e o universal, digamos assim, né? Que não é exatamente uma coisa tão nova, nós só, de certa forma, radicalizamos isso. Isso que deu origem ao Liber Pampa, né? Então o Liber Pampa é um disco feito com essa intenção exclusivamente, né? As músicas foram criadas para isso, né? As músicas eram muito heterogêneas, né? Passava do rock para uma levada mais gaudéria e tal, e depois com o tempo a gente foi fazendo uma música mais homogênea. Almôndegas, nos anos 70, depois o musical Saracura, Engenheiros do Havaí já tinha gravado O Herdeiro da Pampa Pobre, Gaúcho da Fronteira já tinha feito o Vaneirão Sambado, tinha o Tambo do Bando, que fazia também um trabalho muito bacana dessa mescla universal, regional, em Porto Alegre. Aqui tinha o Bando de Sandino, do Caboclo e companhia, que também fazia alguma mescla nesse sentido, já com mais elementos latino-americanos e anárquicos. No período dos shows, a gente sempre trabalhava essas releituras de artistas gaúchos, latino-americanos, brasileiros, que a banda curtia. E nos shows acabavam costuradas com as nossas músicas, tinham músicas de outros autores. E essa tônica nós acabamos transformando num álbum de releituras lançado em 2008, que se chama Nosotros, onde as faixas são das versões dessas roupagens que a banda trazia para o palco. Poucas músicas do Nosotros foram preparadas exclusivamente para o disco, porque a maioria já eram tocadas ao vivo. O campo largo... Tá, vou pegar a afinação. O campo... Tem o fato que nós botamos ali. O campo largo, manhã serena, a alma plena, um pouquinho mais de voz pra mim. Faça ali menor. Cai no maior. Agora para. Ó vida, sobrar caminho, cavalo e carinho que me leve pra você. Ó vida, sobrará caminho, cavalo e carinho que me leve pra que marca a fusão do regionalismo gaúcho com o rock and roll e outros elementos contemporâneos, é a balada bovina. Ponto.
A Balada Bovina surgiu antes da Doidivanas. O que eu me lembro do processo criativo mais é do início, antes ainda, né? Quando ainda não era Doidivanas. O nome da música surgiu primeiro numa banda que o Rodrigo Osório tinha, com Alex Shaw no baixo, com Rafael Dias no vocal, Conceição na guitarra. Que era mais um riffzinho mesmo, o processo coletivo era mais instrumental, né? A letra, eu não participei muito da letra, na verdade. E o Rodrigo Osório na bateria nessa época. Tinha uma banda... Aí surgiu o nome da música, né? Que era uma outra música, né? Mas tinha esse nome, essa brincadeira desse amor animal. Nesse início, na verdade, não tinha esse regionalismo, né? No início ela começou bem rock, funk. Na Mistrup ainda, nós ressuscitamos esse nome e criamos uma música, então, inspirada em conceitos regionais, assim. Um dia cheguei no ensaio e os guris tinham pego esse riff. Termos até meio que a gente não usava, a gente nem conhecia, a gente foi pesquisar para compor a letra mais bagual possível. E aí eles pegaram vários livros editados, populares gauchescos, e incorporaram naquilo. Era vaquiano, mas não era viva, ela sofreu. Letra mais debochada e tal, mas isso tudo bem tem na música Gaudéria. Mas era um funk metal, não tinha nada de regional a não ser a letra. Mas não tinha alguma coisa que definisse mais. E aí sim, quando a Doidivanas surgiu, né, aí pro Liber Pampa, né, essa música foi recomposta. Você aproveitou algumas partes que a gente gostava mais e incluiu outras. Digamos que, 50% da letra foi alterada. Acabamos transformando a parte da história da música numa vaneira, junto com o rock and roll. E aí surge o funk metal vaneirão da Balada Bovina. Aquele riff inicial é o mesmo de antes. Se tu for ver também, ela começa com o rock pesado, daqui a pouco entra num ritmo bem nativista, vamos dizer assim. Foi realmente a precursora, eu acho. Não tem uma parte homogênea em toda a música. Bem na cara, era a gaita tocando como gaita e a guitarra tocando pesado junto. E aí sim, aí a música tomou essa forma que todo mundo conhece. Ela faz a fusão mais perfeita que nós tínhamos conseguido até então entre o regionalismo e o rock and roll, né? E outros elementos. Surgiu a oportunidade de encaminhar ela para um festival conhecidíssimo, que é a Moenda da Canção. Na época estava na 10ª edição, isso em 1996. Vai lá, consegue uma boa receptividade de público e de crítica e de mídia, né? Eras vaquiano, mas não eras vivaracho. Vivias no cortado, no apertado barbicacho. Eras macanudo que testabilhou. Já tem um mano velho, ela te sofrenou. Tá certo que era um chinocão e a sua cangalha te prendia o coração. Tá mais judiado que sovaco de perneta. Eu sei, a China te marcou toda a paleta. Onde manda a cachaça, sem toca o juízo. Eu lembro que a gente brincou, os caras nos colocaram para abrir o festival na sexta-feira, era a primeira música do festival. Teve a participação do Luciano Maia no acordeon. E ela teve um impacto tão positivo assim para público, para a imprensa que estava acompanhando o festival, que é um Santo Antônio da Patrulha próximo a Porto Alegre, então tem uma visibilidade bem bacana assim, e rendeu frutos. A partir dali a gente foi aperfeiçoando até, né, essa junção ali. Um viés, né? Trabalhar com essa mistura do regional, do rock and roll, de elementos contemporâneos com coisas mais um pé mais na raiz, assim. Não só do regionalismo com o rock, mas vários outros ritmos que a gente acabava tocando junto. Eu acho que foi o início, né, dessa fusão que a gente
tanto deu certo que a gente começou a fazer com outras músicas. Foi, claro, um amadurecimento na busca de fazer uma música mais homogênea. É isso que a gente sempre buscou. Isso aí, né? Aquela pinguancha é flor de bagaceira! Peguei minhas boiadeiras e fui de atrás do animal! Pode ser ateu, mas pra ti convém o cada um por si e Deus por ninguém. Mas pra ti convém Os festivais são uma abertura para a Doidivanas como um mercado e como forma de dar visibilidade à proposta. A Doidivanas e Moenda e Santo Antônio da Patrulha, aquela região, aquela atmosfera ali sempre foi muito propícia assim, para a criação da banda. Acho que foi o festival que nos abriu, né? O primeiro e que mais nos abraçou, né? Com mais músicas participando, né? Vários anos, com show, né? Inclusive. Contato com rádios, com jornais, com produtores. Acabou sendo um mercado que se abriu para nós, né? Com essa fusão, não todos os festivais, né? Os que eram mais abertos, né? A essas misturas, porque tem festival que o pessoal nos execrava, né? Que a gente era os demônios. Abriu portas para a Doidivanas participar de outros festivais também nacionais. Musicanto da Canção também de Santa Rosa, um festival que a gente teve. Festivais mais abertos, né? Nesse manuscrito vai pelo correio toda a minha poesia, minha solidão. Depois da chuva manda um cheiro de terra molhada pro meu coração. Lajado, que a gente também foi no festival Musivale. Pajada, né? Aqui em Pelotas também tocamos, acho que era o circuito de rock. A gente teve também o Rock in House, que a gente acabou sendo selecionado entre milhares de bandas, e depois uma final regional em Porto Alegre e depois em São Paulo. Deu uma visibilidade a nível nacional. Fomos para a final lá. Conseguimos levar os músicos que já tinham participado na trajetória da banda. O Luciano Maia foi conosco também. Tocamos no bar Tom Brasil, em São Paulo, uma música autoral e uma releitura. A releitura foi Recuerdos da 28. Música clássica da Califórnia da Canção. Acho que para nós foi uma boa estrada, né? De tanto quanto estrada mesmo, né? Experiência de tocar. Além de participar de festivais, a gente gerou um movimento chamado Movimento Uns Rock, um festival com muitas bandas, depois uma série de shows no Teatro 7 de Abril, depois uma série de shows num outro espaço cultural, Porto das Artes, para movimentar a cena da cidade. Aí Tom Block, Irmãos Rocha, Freak Brothers, Autorretrato, Denix na época, a Água de Melissa, a Doidivanas.
uma série de artistas que acaba entrando ali, e a gente tentou de alguma maneira elaborar uma forma de disseminar esses trabalhos, promover esses trabalhos, né? Abre a janela pra me ver. Ela traz minha vela. Quem quer luz é me querer. É falso temporal. Já largar uma leção um pouco. É falso temporal. Aquelas floreadas. Céu aberto. Dos discos da Doidivanas, o que eu mais gosto, eu acho que é o Viagem ao Sul da Terra. Viagem ao Sul da Terra. Viagem ao Sul da Terra, talvez. No Viagem ao Sul da Terra já é algo mais orgânico. A gente já vê que já é... As composições já são mais naturais. O Viagem ao Sul da Terra consolida, naquele momento, o que a gente estava tentando fazer antes. O Viagem ao Sul da Terra já tem uma qualidade melhor, assim, técnica. Essa mistura, ela já é mais natural, ela já vem mais da experiência da banda como pessoa, né? É um álbum que a gente fez independente, então não tivemos limitação de tempo das músicas e quantidade de fonogramas. E a gente estava compondo muito, dezenas de músicas, tanto que o álbum tem 18 faixas. As vivências, a cultura, né? Não foi um projeto feito para ser daquele jeito, ele apareceu daquele jeito, né? Eu acho que ali se consolida bem assim o estilo da banda, dá um outro passo em termos de conceito, assim. É um disco bem interessante, assim, pega uma pincelada de tudo que a gente fez. Eu acho, assim, como conceito, o Liber Pampa é sensacional. Apesar do Liber Pampa talvez ter sido mais importante, porque deu origem à banda, né? Apesar do Liber Pampa sempre morar no coração da gente, né? Eu acho que o mais marca é o primeiro, né? De tudo que a gente fez. Muito apego pelo Liber Pampa. Eu acho que lá em 98 e tal, tá gravando lá em Caxias do Sul. Muito colhudo o disco, né? Ele é um disco até muitas vezes, na primeira audição, assim, meio difícil de absorver. Disco de lançamento de uma banda que a gente se esforçou muito para gravar, né? Claro, tinha uma expectativa até que a gravação do disco não ficou a que a gente queria e tal. Eu lamento um pouco ele não ter tido uma produção melhor. Dá-lhe pau! Tá, mas aí que tá. Tá frio, galera. Vou dar um chimarrão, Então. Yes. Nunca tive tão perto de ti.
Réveillon. Você me deu um sinal. Eu de novo. Bobadinho. Eu quero fazer essas porquices aí. Coisas namoradas, pais, mães, filhos. Imagina esse filme, Chu. Imagina esse filme eu pegando a teta dele que tava pegando. E aquele beijo no pescoço que ele levou ali. É tudo um complô contra mim. Não, eu vi, é verdade. Tá, agora vai. O resultado sonoro não ficou dos melhores, mas os arranjos eu acho que foi assim, nada comercial. Se bem que nós conseguimos retomar significativamente assim a qualidade dele com a remixagem que ele teve, né, que a gente chama o Liber Pampa remexido. Teve um up na qualidade de áudio, foi relançado digitalmente. Da maneira que foi, que acho que foi muito importante, né? Claro, depois teve um amadurecimento, mas o primeiro, para mim, foi um dos mais importantes. O Nós Outros, que apesar de ser um disco de releituras, ele é super bem gravado, ele apresenta uma unidade do início ao fim, tem uma experiência minha com a língua espanhola. O Edu da Mata, né, que foi muito importante para a pesquisa do repertório, que a gente colocou principalmente para os artistas latino-americanos que a gente selecionou. 3 músicas foram gravadas, a do Charly Garcia, a Atahualpa e o Punk, e Daniel Viglietti. Então um pouco de arriscar um pouco em outras verves, né? Então cada um tem seu sentido, mas eu acho que eu destacaria o Viagem ao Sul da Terra. Eu te digo, entre o Viagem ao Sul da Terra e o Liber Pampa, entre os dois são os que eu mais tenho apego. Cada álbum tem o seu momento, a sua história, sua produção. E eu acho, o disco não saiu ainda, mas eu acho que esse disco vai ser o melhor disco da Doidivanas, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que o Próximos Distantes é um álbum mais maturo de todos, é o mais bem produzido, gravado. As composições são mais espontâneas ainda, elas refletem mais o interior dos compositores. Então acho que eu aposto no Próximos Distantes. Então eu acho que é um disco que espelha mais as personalidades de cada um. É que eu gosto pra espumar, tem que espumar, né? Não, mas a mina do cara te sabe o próximo jato ali. Pra demonstração essa aí. Não, olha lá. Pra virar tudo só pra... Não erra aí pra propósito. Cara, pergunta difícil. Bom, eu gosto muito da 300 Noites, que é do Viagem. Talvez a que mais seja anos 90. Eu acho que a balada bovina sempre teve uma importância muito grande. Gosto muito da Canção del Punk, que é do Viagem. Uma que eu gosto muito é a Long Time Ago também. Se for citar uma música assim que represente ou que eu possa destacar, ela não faz parte de nenhum dos álbuns. Ela faz parte do EP que nós lançamos junto com o André Macedo. Entre o Liber Pampa e o Viagem teve um EP, que é o CD do Libório, do Doidivanas. Conseguimos lançar um gibi, onde a gente virava personagem junto com o Libório, e a gente fez uma música num CD para o Libório. E abre o CD, quer dizer, vem a primeira canção do Libório, em seguida a que eu vou destacar. Há 2 anos atrás a Doidivanas teve nesse palco uma proposta de abrir as fronteiras do Pampa. A gente continua buscando sempre as nossas fronteiras fiquem abertas, as fronteiras das culturas, as fronteiras dos pensamentos, as fronteiras do amor, passagens e portagens. Passagens e portagens. Passagens e portagens. De Galeano, as galeras dos Ramil, pelos portos de Lisboa, por rincões que não se viu. O piá que sonha reggae,
40 sons pela calçada, outro sua lá na roça e guitarra sua enxada. São os poros. Eu acho uma música assim sensacional como mensagem. É uma música que traduz a banda, assim. Essa história da gente sempre ter essa predisposição a fazer os diferentes se encontrarem. Ela fala disso, da identidade não só da banda, mas de uma região. Né? Por isso, passagens e portagens. Portagens são os lugares dos pedágios. Esse negócio latino misturado com rock and roll, misturado com regional aqui nosso. Apesar de não ter o acordeon, né, que é sempre um elemento que está bastante presente na banda. É a milonga grunge, né? É quando Pelotas encontra Seattle. Se passar, oferece um mate amargo para quem aqui ficar. Deixe livre os pensamentos pra mania de sonhar. Passagens de universos, portagem de tantos versos, pelos ventos galdeiriar, pelos ventos galdeiriar. É o mundo, a juventude e as paixões dos guaranis, muito além das geografias e políticas imbecis. Bate forte o coração pelas prendas destes pagos e os guris ensandecidos pra ganhar os seus afagos. Guitarreiros, guitarristas. Eu acho que uma música que ela sintetiza o melhor assim da banda de uma maneira crua. É só baixo, guitarra, bateria e violão e voz. Uma nativista, a galáxia dos galpões, garagens tão herméticas, pelas malhas cibernéticas, singram mares e coxilhas. Deixa a pampa aberta para quem quiser passar, oferece um mate amargo para quem aqui ficar. Deixa a pampa aberta, deixe livre os pensamentos pra mania de sonhar. Passagens de universos, portagem de tantos versos, pelos ventos galdeiriar, pelos ventos galdeiriar. Deixa a pampa aberta, deixa a pampa aberta, deixa a pampa, deixa a pampa aberta, deixa a pampa aberta. Foi a música que mostrou que não precisava da gaita para ter o regional. O regional tá ali. Uma mensagem de se abrir as fronteiras, né? Coisa que aos poucos parece que tá voltando ao contrário. Quem quiser, ó. Tu não tem ideia que era o Conceição, Tito. Felipe, tu não tem ideia que era o Conceição. Que era chegar aqui. Ai, não dá, outro dia. Não, agora não gravava nada. Mas tem que ser na cozinha pra não sujar. Outro dia. Chegava assim. Ai, não. É melhor na cozinha, o Felipe é muito perigoso. Cortei meu dedinho, vou embora. É melhor na cozinha, o Felipe é muito perigoso. Cortei meu dedinho e vou embora. Já te falei, se tu me der o teu celular com o Face aberto, eu faço o café pra ti. Ei? Que, Felipe? A produção musical desse disco tá a cargo do Negrinho Martins, né? Negrinho Martins está na nossa vida musical, digamos, há muito tempo, desde o que eu falei da gente ter começado a tocar. Ele fazia parte do grupo nativista que tinha os instrumentos com os quais a gente fez a primeira banda, né? O produtor musical é uma figura que a gente sempre buscou ter nos nossos discos. Eu considero de suma importância ter alguém com um olhar de fora dos que vivem o dia a dia de uma banda. É o hi-hat que eu falo. É o início de compassos, né? O início de partes. Essa parte, na outra parte a gente quer os amigos. Um amigo, né?
Algumas músicas foram produzidas avulsas. Pedrinho Figueiredo produziu Cerveja Bem. A primeira versão da Balada Bovina foi gravada pelo Beto Bolo. O Osório montou um estúdio e a partir daí ele também, de alguma maneira, sempre fez essa parte de produção musical junto com a gente. Continuo participando, ainda mais já tantas mil vezes que a gente grava. Eu já gravei o Felipe, já gravei todos os guris. Eu falo Felipe que agora ele está gravando. No caso do Negrinho Martins, ele também tem essa vertente regional, músico super experiente, reconhecido no estado. Negrinho Martins está sendo muito importante nesse trabalho, porque a banda teve muito pouco tempo para ensaiar. Deixa de ser cenas, trouxeste duas estrelas. Dava aqui na mão, tá beijando, tava por isso a prisão, fui solto na esquina. Detalhes de questões de arranjo, de melhoria de levadas, de dar atenção aos andamentos, essas coisas todas que o produtor fica preocupado. Como a gente toca com guitarra, bateria, som muito alto, assim, e não nas condições perfeitas de audição, às vezes tem coisas que passam batidas, né? E o Rodrigo Osório, claro, sempre foi o produtor musical, não sei como chamar, técnico, né, de gravação dos últimos 3 discos anteriores da banda. Obviamente não quer largar o osso, né, ele é uma coisa mais forte que ele, então ele fica cobrando que a execução esteja perfeita, né, que fica de olho nas técnicas de gravação que a gente está usando, tudo tem que passar pelo crivo dele, assim. Por isso que eu disse, tira todo aqueles vão fresquinho, não tem nada aqueles violão, pim, 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 baixa tudo, tu vai ouvir... Sim, eu pedi pra ele até o... Tá, pois é, tu vai ouvir o violão e tal pra cantar, né, solto, natural, bababá, e deu. Se vai ficar os vibratinhos, se ficar as impostações, fica uma merda. Ah, meu produtor! Tá? Tá, e canta. E aquela parte ali do Andy Warhol e tal, solta, entendeu? Não, solta. Não fica. Eu vou gravar mais. Eu gravo depois, né? Então... Canta direto. Se não faltar gás, velho, vai embora. Tá? Vamos lá. Tá entendido? Yeah. Dá uma passada, né? Eu lhe dou uma palavra, ela devora meu coração. Sabia cantar na rua, ela quebra o violão e dá seu mundo pra um vagabundo, quem só queria um pedaço de pão. E fui quase feliz por um triz. O riso que preciso, alto e impreciso, dela sem compromisso, como eu preciso dela, do nosso sorriso. Viro freguês no seu nada, beijo molhado na boca, minha alma fechada, e depois sai na rasteira, rouba da cabeceira. Eu costumo dizer que me sinto mais à vontade de lapidar a composição, iniciar alguma ideia musical quando eu tenho a letra na mão. Me considero mais um compositor do que um músico, né, do que um instrumentista, imagina. Tô longe de ser um instrumentista. Não, de escrever as letrinhas, aquela assim, fazer uma letrinha da lá da outra, não, isso a gente deixa pra quem sabe. Cara, eu sempre escrevi desde pequeno. Teve uma que eu fiz mais ou menos junto com o Martins, Harmonia, que é a Moleza. Pegava a máquina de escrever, contar história. Coisas às vezes que eu gravo e publico na internet, no SoundCloud, enfim.
enfim, a gente sempre gosta que as pessoas escutem as coisas que a gente faz, né? Eu gosto. Depois com o Cuca a gente fazia radionovela, com o Osório fazia fanzine, com o Cuca também fanzines de ETs, de punks. Eu acho que o resultado que eu atinjo é bem melhor do que sair com uma ideia de harmonia, de groove. Então a letra, a poesia, a narrativa, o estudo das narrativas sempre, de alguma maneira, ou a pesquisa, sempre teve comigo. Eu nunca começo a compor uma música sem saber onde eu vou chegar. Às vezes tem um groove ou um riff na minha cabeça, uma levada, e a partir dessa levada eu vou pensar o que ela vai dizer. Eu também faço, mas na proporção, assim, 80% das minhas composições eu recebo a letra. Mas normalmente é uma letra, né? Normalmente é uma letra, e a partir da letra vou elaborando ela e vem então a composição. Nem toda poesia é uma letra de música. Nem toda letra de música é uma poesia exatamente, né? Mas eu procuro fazer que elas confluam de alguma maneira. Já tive outra banda, né? Além dessas que eu citei, que foi Água de Melissa, onde nós tivemos 2 discos e tive várias composições nesses discos e outras composições que não estão em disco algum. Para adaptar alguma melodia, uma métrica, uma modulação, acaba até mexendo na letra também. Eu também deixo sempre aberto, eu digo, tá aqui, mas se tiver mexer, trocar verso, alterar, a gente vai jogando depois até tentar fazer a coisa funcionar da melhor maneira possível. E eu acho interessante isso. O Felipe também fez muito pouca coisa, mas sempre ficou muito em cima do Martins, né? Eu acho que como ele faz muito bem... E com o Felipe, principalmente, é muito, muito prazeroso, porque, cara, é incrível, tu manda uma letra, tá, eu balbucio, que eu não sei cantar nem tocar em outro instrumento, Felipe, tá, Mate. Aí dá uns 2, 3 dias, né, há um tempo, pá, tá aqui, ó, tchan! Pá, fantástico, né, tu vê, pá, como é que ele conseguiu, né? E acho que o resultado bem melhor é quando eu recebo essa letra e assim, flui muito, eu consigo, tenho uma facilidade para transformar aqueles versos em melodia. Então, e trabalhar com o Felipe e também agora com o Cuca é muito legal. Com a Doidivanas, as músicas que eu tenho em parceria, as do primeiro disco, foi um processo de criação coletiva simultâneo. Assim, né? E acho que quando muitas pessoas começam a fazer, a coisa perde muita unidade. Pô, nós já não temos muita unidade tentando ter, imagina abrindo o leque. Mas a forma de compor em parceria que eu gosto e que com os membros da Doidivanas tenho 2 gravações disso, foi assim, uma eu fiz a letra e o Felipe fez a música, que está no projeto dele, Aeroflip, que chama 2 Polos, e uma música desse disco novo, Próximos Distantes, é uma letra do Rodrigo de Marte e eu fiz a música. Eu só quero saber uma coisa, aquele... Não sei se eu como é que é aquilo ali? É assim? É. Não tinha feito? Vamos fazer de novo. Não, a gente tá vendo assim, eu quero saber se aquele primeiro que tu fez é assim. E a última? Não, Na quarta, né? Na quarta. Agora sim. Pode ser qualquer forma de parceria, eu acho. Mas geralmente é no arranjo mesmo, a minha participação. Nem na harmonia, nem na letra. No arranjo mesmo. Tem coisas que vem que é anos 90 foi assim. Veio que é um Dodge, né? On the Road também. Chegou a sobrar a letra, poesia, agora com a composição. Veio assim, né? Aí era uma noite toda, escreve e vai embora, mas não é sempre que surge assim. Acho que a música tem que ter uma alma, né? E a alma vem dessa ideia de um assunto e de uma forma de se dizer isso, né? Se tu vai dizer aquele assunto através de uma metáfora
de uma forma diferente, que tu nunca viu ninguém falar sobre aquilo. É mais um alvorecer no silêncio. A perspectiva mesmo, né? A princípio, 2 ou 3 shows, né? Em cada cidade. Mostrar para os amigos o trabalho. Acho que tem um público bem interessante, assim, uma galera que curte, que respeita o trabalho. Por algum motivo, esse disco cair na mão de alguém que tenha um poder de mídia e escolha uma música para tocar em algum lugar e que as pessoas gostem, isso não vai mudar a nossa forma de encarar a banda, mas seria legal, óbvio que seria legal, né? A gente poderia ter alguns compromissos mais profissionais nesse sentido, por que não? Não tem problema da música aí para um filme, para uma série, para uma novela, não tem problema nenhum. Se quiser botar num programa de televisão, se achou legal, bacana, tamo aí. Tudo vai gerar retorno, royalties, enfim, para realimentar o processo. Hoje, com uma bomba total, já bota o Negrinho pra tocar baixo, tá resolvido. Vai, Negrinho, tem show dia tal, vai. Pronto, tá resolvido. Isso que é bom, Negrinho, ou o Cuca mesmo, ó, o Cuca ou abaixo, vai. Pronto. Claro que seria uma revolução, né? Teria que ver como fazer assim com o resto da vida. Bom, a gente não tem mais esse tipo de expectativa, né? Com 42 anos nas costas de fazer sucesso com um disco ou com uma música. Seria ótimo, ainda mais, né, que todo encontro que a gente tem é muito bom, né? Porque é só os melhores amigos, né? Cara, eu acho que tudo é conciliável, né? Da gente trabalhar, de divulgar, de tocar, fazer alguns shows. Para passar as semanas, né, com a galera que tu gosta, né, e fazendo show, me parece a princípio que eu daria um jeito de disponibilizar para isso. Eu acho que tem como equilibrar as coisas, né? Nós somos amigos, a gente gosta muito de estar junto, de compor e de inventar coisas. A gente sempre... A curiosidade nos moveu sempre. Curti, né? Porque eu acho que ninguém compõe com a expectativa de colocar na gaveta o trabalho, né? A gente sempre compõe querendo que as pessoas escutem e gostem, né? Seja qual for a proporção disso. Trabalhar com a própria produção, ter essa liberdade e não ficar muito freguês ou refém de formatos hoje, mercadológico e tal, é a melhor coisa que existe na Doidivana, sempre existiu. Livre de amarras e formatos. Então esse disco tem uma variedade de música, de estilo de músicas grande, assim, que se a gente fosse pegar um produtor comercial, assim, o cara ia dizer, não, essa música não entra, ou essa música tu tem que mudar, senão ninguém vai gostar dela, essa palavra tu tem que substituir, sabe? Isso não existe. As letras são todas ali da forma como foram feitas, não teve nenhum tipo de crivo. A Doidivanas, eu acho que acima de tudo é um grupo de amigos que estão aí juntos há tantos anos, e a amizade eu acho que está em primeiro lugar. Isso talvez seja o mais bonito do trabalho, né? Porque a amizade é tão forte, tão perene, que as coisas acontecem naturalmente. Eu acho que é plenamente factível da gente fazer alguns shows e seguir compondo, não tem por que não seguir compondo. Acho que sempre se buscar esse caminho assim, meio despretensioso até, acho que vai ser interessante para o ciclo, né, se renovar e a Doidivana seguir em frente. O que eu quero mais é, cara, seguir compondo, seguir gravando com os guris. Acho que é o mais importante. É isso, né? É isso. Obrigado, então. Mas, vou apresentar a banda. Na guitarra, Daniel Conceição. Na bateria, Rodrigo Martins. Aqui do meu lado, famoso, conhecido por Cuca, no violão e na voz. Cabelutinho lá, Rodrigo Osório, nosso baixista.
E este locutor que vos fala é Felipe Melo, nos vocais. Obrigado. A gente agradece o pessoal do Galeria Shopping, a todas as lojas que entenderam a nossa proposta. A gente procurou mostrar um trabalho, fizemos uma experiência hoje, como foi acertado, e espero que tenha dado certo, espero que vocês tenham gostado. A banda Doidivanas está aí, está na cidade. Quem quiser shows, bares, tocar em qualquer coisa, a gente está tocando. Baile, de repente. Tá, valeu, gente. A gente vai fazer a saideira aqui. Um abração a todos e obrigado. Deu pra ti. Peraí, eu vou explicar pra ele como é que vai essa. Mujo gado, canta o galo no horizonte. O viramundo vira o mar.